A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 30, que é o livro que nós estamos estudando esse mês, aqui os adultos, né? Deuteronômio, capítulo 30. Enquanto isso, vou ver se consigo uma aguinha por aqui. Obrigado, irmão. Deuteronômio 30. Obrigado. Já tem a água aqui, irmãos, graças a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos o 2, e assim sucessivamente, nós leremos até o final do capítulo 30. Então diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para ele vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós, além do mar, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal.
Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmão. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de podermos estar aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor. Muita gente, ó Deus, se lembrará desse dia como um dia terrível. Se lembrará desse dia como um dia que tiveram a chance de andar nos teus caminhos, de cumprir os mandamentos do Senhor, mas desobedeceram o Evangelho. E no dia que se lembrarem, será muito tarde. Por isso, a Deus, nós agradecemos, porque temos o privilégio de estarmos aqui estudando e, sobretudo, temos o privilégio de sermos um povo que fomos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, nos ajuda, Pai, nos abençoa, ilumine as nossas mentes, abra o nosso entendimento para o estudo de hoje. Em nome de Jesus eu oro, amém. Irmãos, até agora, no primeiro domingo, nós aprendemos sobre o inferno, a dura realidade do inferno. Nós aprendemos que o inferno não é uma brincadeira, não é uma coisa simples que nós ouvimos e tem um inferno, mas eu não estou querendo nem saber disso, inferno. Aqui está bom, a minha vidinha está boa, eu levanto de manhã, vou para o meu trabalho, volto, almoço em casa ou almoço no trabalho, e assim eu vou levando a vida, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Mas nós aprendemos, queridos, que o inferno é real. E por mais que hajam ensinamentos querendo amenizar o inferno, querendo negar a existência do inferno, o universalismo, por onde muitos teólogos, que já foram teólogos da palavra mesmo, estão entrando, eles negam completamente a existência do inferno. Por que eles negam? Porque eles dizem que no final, como Deus é amor, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e levar todo mundo para o céu, né? Então, por mais que existam esses ensinamentos, aqueles ensinamentos também que dizem que o inferno existe sim, mas é amenizado. Você vai primeiramente para um purgatório, ali você sofre mais um pouquinho e tal, né? Ou então, o inferno existe sim, mas por um certo tempo. Ele não é contínuo, igual a Bíblia diz, ele não é eterno, conforme a Bíblia diz. Esse sofrimento pode ser amenizado, por mais que existam pessoas crendo nisso, isso não vai de maneira nenhuma eliminar a existência do inferno. Ele continua existindo, ele está lá, e ele está preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não tiverem os nomes escritos no livro da vida. E nós aprendemos também o caminho para sair do inferno, né? E é interessante que o caminho para sair do inferno é o mesmo caminho que conduz ao céu. Por que isso, irmão Otaíro? Mas que negócio é esse? É porque não existe uma terceira opção. E ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o
juízo. No final dos tempos todos ressuscitarão, uns para vergonha e morte eterna, e outros para a glória eterna. Então não tem, eu não vou para o inferno e tal, mas afinal de contas também eu não fiz muita maldade aqui e tal, então eu também não vou para o céu, não vou para o inferno. Não existe. O mesmo caminho que te tirou do inferno é o caminho que te leva para o céu, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Simples, não é? O Evangelho é simples, não precisa de muita teoria, não é? E eu tinha até comentado com o Anderson Júnior que hoje eu ia falar sobre o céu, né? Falei do inferno, falei do caminho para fugir do inferno, e hoje, então, logicamente, ia falar do céu. Mas, queridos, eu descobri, ainda na segunda, viu, Júnior, que entre a nossa salvação e o céu, existe ainda um outro caminho, que não é o mesmo, mas em outra dimensão, digamos assim, em outra perspectiva. Os irmãos se arriscariam a dizer que caminho é esse? Entre a sua salvação e o céu, finalmente o céu? Alguém tem uma... Irmã Marilena foi em cima, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... Então, queridos, nós somos salvos, já vamos para o céu, mas ainda não estamos no céu. E aí nós temos um caminho aqui. Nós temos um caminho a prosseguir, e muitas vezes esse caminho é bem árduo. Eu queria, durante a semana, ter treinado aqui com a equipe de louvor, um cântico que eu fiz há muitos anos atrás, logo depois da minha conversão. É uma composição minha mesmo, né? Mas acabei que eu não vim, nem treinei, nem nada. Mas ele diz assim, olha, quem quiser ir para o céu, terá que se arrepender e mudar completamente o seu modo de viver, né? O caminho é doloroso, assim foi com meu Senhor, que deu sua própria vida e resgatou a meu favor um lugar ali no céu. Parte da letra da música, né? Então, queridos, entre a sua salvação e você estar no céu, você está nesse caminho, né? É o caminho da santificação, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, né? Mas para a gente saber o que é a santificação, vamos primeiramente saber o que não é santificação, né? Vamos fazer uma desconstrução de alguns conceitos errôneos sobre a santificação, né? Primeiramente, a gente tem que entender que o mero cumprimento de compromissos eclesiásticos não é santificação. O presbítero divino hoje deu uma introdução na aula de hoje, né? Parece que hoje a irmã também falou alguma coisa, parece que hoje conduziu tudo para o assunto, né? O fato de eu estar aqui com vocês, estudando a palavra, o fato de logo mais à noite eu voltar, o fato de que nós estivemos quinta-feira na residência do Sr. Chiquito, o fato de que nós de vez em quando saímos para visitar com o pastor Wesley, esse mero cumprimento de compromissos eclesiásticos não é santificação, né? Não é santificação. Claro, faz parte, precisamos fazer tudo isso, né? Precisamos visitar os enfermos, precisamos visitar os presos, né? Precisamos comparecer aos cultos, inclusive aqui a escola dominical, porque é aqui que nós aprendemos a palavra, né? Mas simplesmente essa rotina, ela não é santificação. Alguém já disse, eu esqueci de anotar o nome ali, mas ele diz assim, que você pode ser batizado na igreja,
você pode fazer a sua profissão de fé na igreja, você pode casar na igreja, você pode viver na igreja, você pode morrer na igreja, você pode ser velado na igreja e mesmo assim acordar no inferno, se você não estiver em Cristo, né? Se você não estiver em Cristo. Você apenas participou de um clube onde as pessoas têm algumas regras, né, a cumprir, tem os deveres e tem os deveres e tem também as benesses, né? Mas você passou por ali simplesmente, digamos que você foi amigo do Evangelho, né? Hebreus vai dizer isso lá no capítulo 6, 4, se não me engano, do 6, do 4 em diante, ele vai falar sobre isso, que é até uma composição teológica lá muito discutida e muito polêmica, que vai falar lá da possibilidade da perca da salvação, né? Mas não é. Na verdade, Hebreus ali está falando dos amigos do Evangelho. Aqueles que foram iluminados, ouviram a palavra, participaram de tudo, visitaram os doentes, fizeram tudo, mas, na verdade, eles não receberam fé para crer. Eles apenas se tornaram amigos do Evangelho. Irmãos, pasmem vocês, nas nossas igrejas nós temos muitos amigos do Evangelho. E os discípulos já naquela época, eles queriam, né? Senhor, ó, a gente tirar esse povo daí, esse povo não quer nada e tal, só está atrapalhando. Jesus fala, não, deixa eles aí. Não pode arrancar agora o joio, porque senão corre o risco de arrancar o trigo também. Então a igreja está misturada, né? Mas nós estamos falando então do que não é a santificação. Tem mais também um ponto aqui. O isolamento do mundo, né? E aí nós nos lembramos dos mosteiros, né? Dos conventos, né? Tem muitas religiões, o monge, se não me falha a memória, o monge budista também, ele isola por um certo tempo, né? Os monges católicos, conventos, tem conventos de freira, né? Existe tudo isso, mas isso também não é santificação, né? Então, se nós estamos caminhando para ir para o céu, e se Jesus fala para nós assim, olha, sede vós perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celeste, ou seja, está em Mateus 5,48, ou seja, sede vós santos, né? Vocês têm que ser santos, porque santo é o vosso Pai Celeste. Então, como é que é esse caminho? O que é, então, a santificação? Olha, a melhor frase que eu encontrei para responder essa pergunta, eu anotei aqui e eu vou ler. É um processo, o que é a santificação? É um processo operado por Deus na pessoa do Espírito Santo, que começa na salvação, terminando no céu. Ou seja, se nós não recebemos o Evangelho e cremos nele e fomos selados com o Espírito, não adianta nem tentar que nós não vamos nos santificar, né? Como se isso fosse possível. Nós podemos, horas adiante em jejum, horas adiante em oração, horas adiante, se nós não recebemos o Espírito Santo, não há santificação. Por que que não há? Porque é o próprio Espírito que santifica, né? Então, é um processo, ele começa no dia que você creu no Evangelho. Eu não sei do seu dia, não. Mas o meu eu já falei aqui muitas vezes, vou falar de novo. Foi no dia 7 de março de 1993, na casa da minha irmã, que estava fazendo um culto de ação de graças pelo aniversário dela, e estávamos ali reunidos algumas pessoas da família. Eu não queria saber de ficar lá, porque eu não gostava nem de ouvir crente falar no meu ouvido, né? Mas aprove ao Senhor me manter ali, de camiseta, chinelo havaiano e bermuda, né? Então, ali por volta de 12h40, mais ou menos, quando começou o culto, porque o culto era após o almoço. Aí,
os irmãos do louvor começaram a cantar assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Naquela hora, irmãos, naquela hora, me bateu uma coisa, né, no coração aqui. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. Aí uma irmã de lá já levantou e veio, me abraçou e falou: agora nós somos irmãos em Cristo. E a partir dali começou a minha caminhada. Então, a partir dali começou o meu processo de santificação, né? E logo após, se eu não me engano, 7, 8 dias depois, veio a prova de fogo, né? A prova de fogo foi aquela que a minha esposa, os meus filhos, claro, influenciados pela esposa, né? Porque eles eram meninos. Falou: olha, se você vai seguir por esse caminho, não precisa contar comigo, né? Então, irmãos, eu fui para o meu batismo, lá no Cocalzinho, com o pastor Milton. A igreja que eu frequentava é uma igreja ainda que batiza por imersão. Eu fui chorando, e voltei chorando, um dia que deveria ser de muita alegria, mas porque a minha esposa disse: olha, você voltando aqui, você não vai encontrar mais ninguém, se você for para esse batismo, né? Então, queridos, esse processo de santificação, como diz o pastor Billy Graham, ele custa a vida toda. O pastor Billy Graham diz assim: a salvação é de graça, é um ato exclusivo de Deus, é de graça, mas a santificação custa toda a sua vida. E não é isso que Jesus diz? Se alguém quer vir após mim, tome sua cruz, dia após dia, siga-me, né? E negue-se a si mesmo, dia após dia, né? Então, queridos, olha, o Evangelho, o processo de santificação, não é um oba-oba, não, de festa em festa, de evento em evento, e de só benesse, só beleza, só alegria. Não, e não, e não. Não, e não, e não. Pastor Milton costumava dizer, o que me batizou, que se a nossa vida está só beleza, alegria, tudo bom, tudo tranquilo, é bom a gente tomar cuidado. Se não me engano, o John MacArthur, ele diz o seguinte, não sei se é ele, se é o John Stott, eu confundo, mas ele diz assim: olha, se você procura uma igreja, uma religião em que você se sinta confortável, eu não te recomendo de maneira nenhuma o cristianismo, porque você não vai se sentir confortável. Irmãos, dá uma olhadinha na história da igreja, dá uma lidinha em Atos, vê o que aqueles irmãos passaram, né? Vê o que aqueles irmãos encontraram pela frente, só pelo simples pregar da palavra, né? Só por isso. Alguns foram martirizados, né? Cortaram o pescoço, serraram ao meio, julgaram para os leões, e aqueles irmãos permaneceram firmes. Hoje estão lá no céu, aguardando um novo céu e uma nova terra. Você vê isso em Apocalipse. Eles estão lá. E nós, eu creio que vamos para lá também. Mas isso é na próxima aula, a gente vai falar do céu, né? Por enquanto, nós vamos andando aqui no processo de santificação. Deuteronômio 36, ele bate muito, você deve estar com a Bíblia aberta, ele bate assim quase que 100% com Efésios 1, 13 e 14, né? Se a gente for entender. Ele diz assim: o Senhor teu Deus, olha aqui, que interessante, né? A Bíblia é uma maravilha, né? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Efésios vai dizer assim: quando você ouve o Evangelho, a palavra da vossa salvação, que você crê nele, você é selado com o Santo Espírito da promessa. Circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Irmã Isolina, para nós aqui, ó. E quem mais aí que está orando pelos filhos, netos, parentes, né? Coração da descendência também, né? A promessa está aí. Por isso que a igreja presbiteriana
batiza criança, viu, irmãos? Se tem alguém aqui que ainda não entendeu essa questão, está na hora de entender, né? Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas, né? Como é que Deus circuncidou o nosso coração? Como é que Ele circuncidou o nosso coração? Através do Espírito Santo. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, nosso coração está circuncidado, o nosso nome é escrito lá no livro da vida, e o próprio Deus, através do Espírito Santo, garante a sua salvação até o final. Então, essa outra conversa aí de que hoje você tem salvação, amanhã você não tem, hoje você está com Deus, amanhã você não está, isso aí também é outra conversa fiada. A irmã falou aqui da igreja, da doutrina da igreja reformada, falou dos cristãos presbiterianos, e o presbiteriano prega isso. Se você foi salvo de verdade, você está salvo para sempre. Você não vai perder amanhã e depois vai recuperar, e depois não existe, como é que chama aquela florzinha? Margarida não, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer. A do presbiteriano é a tulipa, né? A tulipa, né, Anderson? É aquela flor que representa os 5 pontos lá da doutrina da salvação, né? Então, é interessante a gente prestar atenção no que realmente está dizendo o versículo, né? Porque se eu leio em Efésios que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, né? Até o resgate da propriedade dele, ora, se Deus garante a minha salvação, irmãos, quem vai tirar? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte. Nem a morte. Eu acho interessante demais, estava ouvindo o pastor Hernandes dizer, né? Um sermão lá, eu estava ouvindo ele pelo YouTube, e ele diz assim, olha, a morte não muda nada. Aqueles que sempre deram as costas para Cristo, vai dar as costas para Ele no julgamento. Deus vai falar, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. E aqueles que receberam a Cristo e creram no Senhor, vão para o céu e continuam salvos. Está salvo hoje, depois da morte vai estar salvo também. Né? Interessante, né? A gente pensar nisso. Tem gente pensando, não, a morte muda, né? E até no nosso país nós temos uma cultura, né, Sirlene? O camarada morreu, ele virou santo, né? Não é, Jairo? O cara pode aprontar. Eu tenho um camarada aí que conviveu comigo aí, o cara aprontava, chegava em casa bêbado, chutava a porta, chutava a janela e coisa e tal. O camarada morreu, a viúva agora disse que ele era um santo. Não, o cara era bom, e não, ele não fazia isso não. Se livrou. O cara virou santo. Mas não existe isso não, irmãos. A nossa vida começa na nossa salvação, no momento que cremos no Evangelho, e a partir daí sua vida é eterna. Você tem a vida eterna. Você morre e não muda nada. Você vai deixar esse corpo, que ele vai ficar na terra, sua alma já vai para o céu, no mesmo dia, na mesma hora. Também você vai ouvir por aí, não, tem o sono da alma, porque aí a gente vai ficar dormindo, esperando não sei o que. Não. Por que a gente sabe disso? Porque aquele ladrão que estava morrendo, né, falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, né? Aí Jesus fala assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? No paraíso, o céu é a mesma coisa, né? Então, nós podemos entender a partir daí que nós já estamos com... Aliás, tem que ser assim, né? Nós já pertencemos ao reino de Deus desde aquele, no meu caso, 7 de março de 1993, né? Ah, mas vai morrer, vai esperar, vai ter não sei o quê. Não, você já está caminhando, ou pelo menos deveria, e é isso que a gente está falando hoje, né? Deveria estar caminhando rumo ao céu. E caminhar rumo ao céu, o presbítero divino hoje nos auxiliou um pouco aí, né? Nos auxiliou. Vamos dar uma lida em Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32. Efésios 4, 17 a 32.
4, 17 ao 32. Está ali, ó. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos até aqui, a gente vai comentar um pouquinho, depois a gente continua, meu irmão. Então, agora, irmãos, nós temos uma nova proposta. O nosso estilo de vida agora deve ser exatamente o oposto de que nós tínhamos antes da conversão, não é? Ontem eu recebi pelo WhatsApp uma frase, um comentário lá do Galvão Bueno, com referência a um jogador da Rússia, que esse jogador, ele quando se percebia impedido, ele não dava prosseguimento à jogada, né? O juiz nem tinha apitado ainda, mas ele não prosseguia. E sabe o que o Galvão estava comentando? Dizendo, olha, Arnaldo, eu não sei, né? Ele podia continuar, e vai que o juiz não vê. Irmãos, olha a cultura do pecado, a cultura da iniquidade, né? Vai que o juiz não vê. Esse povo, eles não sabem que o nosso Deus é um Deus presente, né? É um Deus onipotente, é um Deus que vê tudo a todas as horas. Meu irmão querido, colega, pai de família, aquilo que você faz, que você acha que a sua mulher não vê, pode ser até que ela não vê mesmo, mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Mulher, aquilo que você faz, mas isso aqui meu marido não vai ver. Não vai ver mesmo, mas Deus está vendo, né? Então, eu achei interessante o comentário, porque o rapaz terminou dizendo assim, olha, é a cultura, né, do levar vantagem, né? A cultura do Gerson, né? Levar vantagem em tudo, né? Se o juiz não vê, eu faço o gol e a minha seleção ganha, mesmo que foi injusto, desonesto, né? Mas ele ganhou e levou vantagem, né? Então, uma das primeiras coisas é essa, olha. Anteriormente lá nós lemos que nós devemos nos despojar do velho homem. Nós devemos tirar a roupa do velho homem, né? E essa roupa, o apóstolo Paulo lista um monte dessas roupas que estão lá no guarda-roupa, né? A mentira, né? A lascívia, né? A cobiça, a ira, né? A ira exacerbada, né? Porque a gente até pode se irar, e é até inevitável que a gente deixe de irar, né? Mas nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Nós devemos conter. No momento que a gente vê que está ficando difícil, né, lembre desse mandamento, né?
Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque no momento que você dá prosseguimento à ira, vamos dar um exemplo aqui, claro, que acontece muito, né? Pelo menos comigo já aconteceu muito. Às vezes você está conversando normalmente com a sua esposa ou com o seu esposo, né? Está normal, tranquilo e tal, de repente vem uma palavra que não te agrada, aí você já fala num tom um pouquinho mais alto, e aí ela também já fica nervosa mais alto, aí já é a hora de você, opa, não se ponha o sol sobre a minha ira, né? Para, dá um tempo, toma um copo com água, né? Para prosseguir, porque a nossa vida agora, ela tem que ser parecida com Cristo, porque nós estamos caminhando para morar com Ele, né? Para morar com Deus, né? Quando a gente for falar sobre o céu, eu acredito que no próximo domingo, se Deus permitir, eu não sei se eu vou estar, porque estou dando andamento aí numa cirurgia da esposa, né? Graças ao bom Deus já está tudo encaminhadinho, ficou por um preço que, se eu falar aqui, os irmãos vão achar até que é brincadeira, né? Uma cirurgia de vesícula, num hospital particular, com todos os instrumentos, por R$ 2.500, onde que vocês acham isso? Só Deus, né? E lá no culto, na casa do Ronaldo, eu pedi oração para os irmãos, né? E já está tudo encaminhado, então talvez essa semana ainda a gente vai, porque vai fazer lá em Goiânia, né? No Hospital Samaritano lá. Mas então, irmãos, aí eu vou falar sobre o céu, sobre a gloriosa realidade do céu, né? Que assim como o inferno, mas o céu também é uma realidade, né? É uma promessa de Deus. E é o nosso bem maior, né? A esperança do crente, né? A esperança do crente quando descansar daqui dos problemas, das dificuldades, das doenças e tudo, acordar com os olhos no céu, né? Acordar de frente para o nosso Senhor. Mas, então, o apóstolo, ele colocando todos aqueles mandamentos que nós lemos nesses versículos, né? Aí nós entendemos que existe a operação do Espírito Santo no processo da santificação, mas existe também a nossa participação, né? Porque Deus não criou robôs, né? Salvou a irmã, agora está salva, né? E tal, não tem problema nenhum. Por quê? Nós estamos salvos, mas aqui nós ainda temos o quê? A presença do pecado. Aí queria falar um pouquinho sobre essa questão. O pecado, irmão, na vida do crente, ele não pode ser uma constante, né? Ele não pode ser uma rotina. É claro que nós pecamos, porque nós temos ainda uma velha natureza andando conosco. Mas esse pecado, ele tem que ser um acidente. E olha que o divino que trabalha, o Jairo, no comércio, empresa, né? As empresas, elas têm um plano de prevenção de acidentes, né? Tem um plano de prevenção de acidentes. E aquilo ali, eu me lembro quando eu trabalhava, eu fiz vários cursos, né? Até de ressuscitação, boca a boca, né? Respiração boca a boca. Eu fiz esses cursos tudo quando eu trabalhava, né? Então, o pecado tem que ser tratado dessa maneira. É um acidente e mesmo assim nós temos que nos precaver, nos armar de todas as ferramentas necessárias para prever esse acidente. E como é que prevê esse acidente? É fácil, né? Não é difícil, não. A primeira coisa é gravar a palavra de Deus. Gravar mesmo, né? Davi que disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você grava a sua palavra, e eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplozinho simples, aí os irmãos entendem mais fácil. Ó,
Eu saio para caminhar aqui todos os dias. Subo aqui, vou lá perto do Atacadão, depois vou até lá perto da feira, volto de novo, dou mais umas 2 voltas, depois volto. E ali em cima tem uma academia, né? E os irmãos sabem como é que as mulheres vão para a academia, não sabem? Corpo todinho delineado, short, né, blusinha e tal. Aí, irmãos, lá vai o só Tair lá, né? De repente, pá, rapaz do céu, olha só, né? Aí, irmãos, é que mora o perigo, né? Aí é que mora o perigo. Então, gravar a palavra é uma das ferramentas mais eficientes no combate ao pecado. Porque Jesus fala assim, olha, ouvistes o que foi dito, ou seja, ouvistes o que foi ensinado para vocês. O adultério é pecado, né? Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, irmãos, conforme diz Tiago, o pecado ele nasce no coração, né? Ele nasce um pensamento no coração e aí vai. Então, quando o Otair vê, opa, ouvistes o que foi dito, epa, então deixa eu passar aqui meio de lado, não olhar muito, continuar aqui a minha caminhadazinha, né? Então, é simples. Outra maneira, né, de se desviar do pecado, de prever os acidentes, né, divino? Prever o acidente, tem que ser um acidente, não pode ser uma rotina. A oração, né, a oração. Senhor, e quando você passa por isso, por essa, deu aquele tilt, você lembrou do mandamento, aí já aproveita e ora também. Senhor, tem misericórdia, me livra, Pai amado, porque eu sou carne e a carne é fraca, né? Tem misericórdia de mim, né? Oração, grava a palavra, né? Ora. Quando, outro bom exemplo da gravação da palavra, né? O Divino leu aqui hoje, né? Nós devemos ter consideração pelos que nos lideram, pelos nossos pastores, né? Pelos nossos presbíteros. Nós devemos ter não é que nós somos inferiores a eles, mas nós devemos entender que Deus os colocou ali exatamente para nos ajudar nesse caminho, para pegar na nossa mão, para, se de repente eu dou uma caidinha, não, levanta aí, meu irmão, olha, não vai por aí não, vamos por aqui, aí na frente tem um abismo, né? Então é para isso que Deus colocou. E muitas das vezes, conforme diz o Divino aqui hoje de manhã, nós olhamos para o camarada, né? O camarada está falando aí, rapaz, né? Não estou muito nessa não, né? Porque, afinal de contas, ele é homem igual eu mesmo. Mas nós precisamos entender, irmão, se tem alguém nos liderando, é porque Deus permitiu, é porque Deus colocou. Você só vai desobedecê-lo em uma condição, só quando ele pregar alguma coisa que não condiz com a palavra. Aí você tem todo, olha, infelizmente não dá para... Sim, Jair.
Exatamente, é o que o irmão falou, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E você tem o Espírito Santo, né? Que é o seu árbitro, né? É o seu árbitro. Como você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, ele então é o árbitro. Ele é que vai convencer a você do pecado, da justiça e do juízo, né? Não foi isso que Jesus falou, né? Falou, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele é que te convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se não temos o Espírito Santo, como é que nós vamos saber o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo, né? Porque a nossa justiça, ela é um arremedozinho da justiça de Deus, né? A nossa justiça, a justiça humana, ela é bem fraquinha diante da justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, né? E muitas vezes a gente não entendemos, né? Certa vez eu fui questionado, minha mãe estava com câncer, ela teve um câncer de mama aos 77 anos, e a minha mãe sempre foi uma mulher piedosa, né? Ela orava muito, orava o tempo todo, e eu sempre digo que se eu tivesse pelo menos a metade da fé que tinha a minha mãe, eu já estava satisfeito, né? A minha mãe era muito piedosa, e ela teve esse câncer, e uma pessoa chegou para mim e falou, mas eu não estou entendendo. A sua mãe, do jeito que ela é e tudo, e agora esse câncer, por quê? Eu não tenho resposta, irmãos. Eu não tenho respostas, por quê? Porque Deus, os pensamentos dele são muito acima dos meus, a justiça dele, né, eu nem chego perto da justiça dele. Então a gente não tem resposta, né? A gente pode ser o homem mais santo aqui na terra, o homem mais piedoso, pode ser acometido de uma enfermidade, pode sofrer um tempo, ninguém vai explicar. Não vai dizer, como diz aí a teologia da prosperidade, ele está sofrendo porque está com falta de fé. Se fosse assim, Timóteo não teria constantes enfermidades no estômago, né? Porque Paulo aconselha ele a tomar um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Então, nesse processo de santificação, nós passamos por situações em que nós não vamos ter explicação, né? Não vamos ter explicação. Deus mandou. E Deus é soberano, ou não é? Né? Mas graças a Deus que Ele tem nos sustentado, tem nos guardado, né? Irmãos, vamos dar uma lidinha em Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 6, para a gente encerrar essa parte. Filipenses, vou comentar um pouquinho aqui. Eu vou ler aqui. Filipenses 1, do 3 até o 6, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então você pode ter certeza, a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, né? Então nós temos que passar por duas situações, por uma de duas situações antes de chegar no céu. Ou Cristo vem e nós já vamos com Ele, ou nós morremos, e aí vamos para lá, né? A desobediência aqui, ela leva, a gente lê em Deuteronômio, ela leva à ira de Deus, né? A desobediência leva à ira de Deus. Camarada desobediente, desobedeceu o Evangelho, continua desobedecendo, vai estar sobre a ira de Deus. E a obediência, aquele que respondeu ao chamado do Evangelho e está andando, está no seu processo de santidade,
né? Ele vai levar, então, a glória de Deus, vai levar para o céu, que vai ser o nosso próximo assunto, se Deus assim o permitir. Amém? Vamos orar para encerrar? Juninho, podia orar?